desbunde hoje, diferentemente daquele momento, ele dificilmente pode ser... como é que eu diria a palavra? Dificilmente ele pode servir a um projeto específico, com perfil ideológico próprio, com perfil programático próprio, enfim. Diferentemente dos movimentos que tinham essas características, como o movimento modernista, todos os movimentos todos, o Tinha um manifesto, cartilhas, o expressionismo, o dadaísmo, isso, aquilo, os ismos todos, os movimentos todos. Hoje em dia, o desbunde está no meio de todas as coisas, né? E ele dificilmente ele pode se tornar, aparecer propriamente a serviço de algum movimento transformador, assim, com problema. Você acha que é difícil desbundar hoje? Não é difícil, não, ao contrário. O desbunde está aí o tempo todo, está total. Mas ele está na rede, né? Ele foi fisgado, como todas as outras coisas. Está nas malhas da rede. Está como um peixe. E tem algo, né, Gil? Jogaram a rede. O desbunde vem na rede. Pescaram até os desbundados. Né? O desbunde vem na rede. É um chicharro. Dá para tirar as malhas dessa rede? Como é que a gente desarma essa rede, né? Aí, agora, é difícil dizer isso. Eu tenho a impressão que é o modo mais benigno, digamos assim, que eu vislumbro é através do seu próprio desdobramento, né? A rede se deixando levar pela grande maré do tempo, pela grande maré da transformação. Essa rede perdeu esse caráter de retenção que ela tem, não é? Enfim, na verdade é um pouco isso, é deixar que a pós-modernidade arrebente os nós todos da rede, não é? E que é um pouco a promessa pós-moderna, não é? Para onde provavelmente se encaminha, é a promessa científica, a promessa tecnológica, é mais ou menos por aí, quer dizer, não é pela revolução tecnológica. E aí seremos todos, de novo, subordinados a uma nova necessidade de ordenação, né? Vamos ter que ordenar de novo as coisas todas, para que o caos não prevaleça. Talvez isso já esteja em alguma medida, eu fico pensando, nos anos 70, essas posturas todas vinculadas à sexualidade, ou comportamento, aos figurinos, tudo estava num conjunto um pouco difuso, né? O próprio debate, isso antes até do Refavela, mas o próprio debate étnico ou sexual estava apresentado ali de uma forma um pouco mais difusa do que hoje, em que parece que as posições são fundamentais, né? O movimento LGBTQIA+, quer dizer, as siglas foram ampliando, as afirmações étnicas estão cada vez mais contundentes, as afirmações étnicas indígenas e negras, e até alimentares, né? Você agora tem que decidir se você é vegano, vegetariano.
talvez isso seja também um caminho da história no sentido de cobrar posições, né, no lugar de coisas mais difusas que naquele momento era assim que se colocava, não acha? Que tem esse jogo entre ordem e difusão aí, nesse caminho, de lá para cá? Posso apimentar, Gil? Pode, por favor. Veja, a diferença que eu acho que é grande Sim. que esse conjunto de questões que você anunciou aí, eles cada vez mais se distanciaram digamos, dos desejos libertários e se transformaram em desejos programáticos, de uma militância programática. Então, encontrar aí um espaço para que aquela dimensão libertária não seja sufocada pela dimensão militante e programática é um grande desafio, porque senão nós estamos liquidados. Vão ser bolsões cada vez mais numa forma de existência social que nos é muito estranha no Brasil. Nós não somos uma sociedade multicultural, nós somos uma sociedade de grande diversidade cultural, o que é a diferença. Aqui não tem bairro negro, índio, japonês e tal, não existe isso entre nós, diferente de um Canadá, por exemplo, ou de outros países. Então, essa discussão, esse equilíbrio entre a dimensão libertária da questão sexual, da questão comportamental, da questão das drogas, não, o aprisionamento dela por um certo militantismo e um certo programatismo, às vezes engessa ao invés de ajudar. O problema está feito, Gil. A tensão é essa, né? De um lado, também esses movimentos caminharam para afirmações progressistas, de outro, superafirmaram coisas. Como é que resolve esse nó? Não tem. A resolução é dada pelo modo como cada coisa vai se esgotando, pela fluidez, pelo fluxo. Daquela coisa difusa a que você se referiu e o Miguel também, que deu nesses movimentos todos, quer dizer, deu nessa necessidade, nessa consideração de uma necessidade de ordem, de ordenação, enfim, a organização a partir do viés ideológico, do modo da ideologização da história, mas da coisa toda, mas aí, ao mesmo tempo, chega uma hora que, enfim, isso vai se esgotando, e especialmente quando as possibilidades de fragmentação no individualismo absoluto, que é o que dá a contemporaneidade hoje, através de redes sociais, etc., etc., quando isso se instala, né? Aí fica cada um por si, Deus por todos, ou Deus por si, cada um por todos, né? Um pouco se inverte. Eu tenho tentado pensar, né, que, claro, o que a gente está falando muito é uma espécie de uma lógica da posição, né, que a gente fala do lugar de fala, né? E tem um poeta, muito amigo meu, Orlando Pinho, uma vez conversando com ele falou, lugar de fala, não seria melhor um lugar de falha? E aí eu acho que é um pouco isso, né? Essa coisa libertária que o Paulo fala, que você coloca, né? Eu acho que dos anos 70, essa falha, como eu ouço nas suas canções, ou no Caetano Veloso, é uma provocação, né, da sexualidade, uma provocação da questão étnica, é uma provocação em relação à questão política, porque são perguntas. E hoje nós estamos muito posicionados, né? Então, eu digo, é o lugar de falha e o lugar de fala. E o lugar de fala está ligado a esse individualismo, né? Eu acho que o caminho talvez seja uma troca de novo, né? A perda dessa posição como uma coisa muito fixa. Né? Que no fundo não chega nem a... Quer dizer, é um descaminho, né? Sim. Mais do que um caminho, né? Uhum. As coisas vão se descaminhar um pouco, caminharam demais para
para certas coisas, e agora elas têm que enfrentar um esgotamento Isso. desses certo desprezo encaminhamentos. Sim, digam certo desprezo pela conversa, porque o meu lugar é a prova mais evidente de que eu falo a verdade. Então você nunca está sujeito à possibilidade de compreender os outros lugares. E a riqueza está exatamente na junção de muitos lugares. Não, a minha fala é verdade pura e absoluta porque é falada do lugar de onde falo. Isso não faz o menor sentido, isso é perigoso. E aquilo que o Washington estava falando, quer dizer, a dimensão osmótica fica difícil, a célula não quer conversar não quer se deixar penetrar pelo exterior, né? Pelo que está fora dela, das outras células, né? Essa membrana se enrijece, né? A membrana se enrijece. É uma barra. E as grandes movimentações do mundo se deram quando as membranas se partiram e os vasos se comunicaram. Então, isso. Óbvio. Eu acho que os grandes alfinetinhos hoje em dia, para estourar essa membrana aí, vem do conhecimento científico, das novas tecnologias, enfim, das novas possibilidades, as possibilidades que desarmam todo esse circo, enfim, de certezas. Heisenberg, princípio da incerteza. É isso. O mundo vai começar agora a se acostumar com a dimensão quântica. Vai sair da física, passar da física newtoniana para a física quântica, definitivamente. Isso aí vai abalar. Maravilhoso, Gil. E até aí você pergunta, né? Porque queremos saber como vamos, né, ter raio laser mais barato e tal. Mesmo aí você continua questionando. Isso é horror. Claro. Meu trabalho, minha música, minha poética, meu discurso nunca se furtou à interrogação. Ele sempre colocou a interrogação como sinal principal. O ponto de interrogação é mais importante do que o simples ponto, do que a própria reticência, do que a exclamação. A interrogação é o ponto fundamental dessa gramática. Gil, você tem uma canção, a gente está terminando já, né? A gente está aqui, mas você tem uma canção que hoje eu vejo que tem uma potência política enorme, e que, quando eu escutei agora, eu senti também isso, que é o Aqui e Agora, e que foi muito corajoso você falar isso, né? Eu sei, eu estou lendo as reportagens do período, que as pessoas falaram, o que meus amigos falavam, o que eu mesmo pensei quando ouvi. Tive que reformular toda a dimensão que eu tinha de política. Olha o Paulo dando risada, porque quando a gente ouviu aquela canção, não é isso, Paulo? Disse, o que é isso? E hoje... Anos 70, o melhor lugar é aqui, agora, com a ditadura. O que é que ele está querendo dizer? Oh, Deus! Oh, Deus do céu! E quando eu caí na canção, né, nós todos, né, dizendo, poxa, o que esse bicho está falando aí? E a gente foi descobrindo esses espaços. O translugar, o não lugar, o não tempo, o transtempo, a transdimensionalização das coisas, quer dizer, transcendência voltando à coabitação com a imanência, né? Ali, as duas deslocando juntas, essa tal dessa sua célula aí, né? que você trouxe para a conversa. Quer dizer, o lado de fora, o lado de dentro.
aqui onde em Nova Delhi, não é? Aqui onde em Nova Delhi. Agora que é quase quando. Essa ideia do quase quando, essa é uma ideia exigente, que a meditação precisa se acostumar à proximidade dela, a proximidade com o buraco negro, proximidade com essa desgravitação absoluta que o núcleo do buraco negro propicia. Quer dizer, tudo isso a gente vai. O cérebro vai ter que. O cérebro humano vai ter que andar, vai ter que progredir, vai ter que ir para conseguir dar conta dessas transfigurações, dessas figuras que não serão mais figuras. É isso. No fundo é isso, a superação da morte mesmo. Num plano da compreensão, num plano do que é possível obter com o cérebro, com a mente. É um projeto ousado, audacioso, mas diante dessa confusão toda que está aí, desse pântano terrível. Essa morte, né? Essa morte que está aí no mundo. É preciso acenar, é preciso desejar essa libertação mais total. Gil, você falava antes aí da velhice, de uma perda de tonicidade, o que é natural, com todo mundo com a idade que avança, mas toda a sua fala, com toda a calma que ela tem, é de uma energia que a gente sente a força do rebento, assim, a fisgada da corrente do cão furioso, da mão do lavrador ativo, o tempo todo. É por isso, é porque as canções, os versos, né? A poética, a poiesis, não é? Já deu tudo isso, não é? Já foi. O Aleph. Faca e o queijo num tempo mais feliz, não é? Quando você responde àquela demanda, mas você já não me ama? Claro que eu me amo. Mas agora somos outra faca e outro queijo. É genial aquilo. Os sentimentos mais azuis, menos carnis. Menos carnis. Você está de azul, né? Essa coisa dos expansão para essa desobjetivação cósmica. Enfim, no cosmos não adianta pensar em objetos, né? O ego tem que se contentar com sua própria implosão.